E chegou até Jesus e os apóstolos, discípulos. Chegou um certo jovem e perguntou para Jesus e disse: bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Eu quero dizer para você, meu amado, que existe a vida eterna. Porque esse jovem mancebo, ele perguntou para Jesus: mestre, o que farei para herdar a vida eterna? E Jesus, olhando para aquele jovem, ele disse: bom é só um, que é Deus. Se queres entrar na vida, guarda os mandamentos. Então, se o ser humano quer entrar na vida eterna, meu amado, tem que guardar os mandamentos de Deus, tem que obedecer a palavra do Senhor. Como é que o ser humano vai entrar na vida eterna sem obedecer a Deus, sem temer a Deus? A Bíblia diz que esse homem queria entrar no reino de Deus. Essa foi a pergunta que ele fez para Jesus: bom mestre, o que é que eu faço para entrar na vida eterna? Tem muitas pessoas que eles querem entrar na vida eterna, mas não querem fazer nada para Jesus. Tem muitas pessoas que querem ser salvos, querem entrar no reino de Deus, mas quando Jesus ele apresenta as normas, quando Jesus ele apresenta aquilo que tem que ser feito, o ser humano das costas, o ser humano não quer mais. Assim foi esse jovem. Esse jovem queria entrar no reino de Deus, mas quando Jesus apresentou para ele o que era que ele tinha que fazer, a Bíblia diz que ele tapeou do lado, tapeou do outro, e Jesus disse: guarda os mandamentos. E aquele jovem disse: quais? E Jesus disse: não adulterarás, não dirás falso testemunho, não cobiçarás. E o ser humano hoje quer entrar no reino de Deus, mas está fazendo todas as coisas. Estão adulterando, estão na prostituição, estão dando falso testemunho, não estão nem aí para o mandamento de Deus, mas querem entrar no reino de Deus. Esse jovem, ele não foi atrás dos apóstolos, ele foi atrás do próprio Jesus. E o próprio Jesus, no capítulo 19 de Mateus, ele vai dizer para aquele jovem: guarda os mandamentos, obedece o Senhor. E aquele jovem, para se justificar, ele diz: Senhor, eu tenho feito isso desde a minha mocidade. Aquele jovem disse que guardava os mandamentos de Deus, mas Jesus, que conhece o coração do homem, as intenções do ser humano, Jesus que conhece o interior, Jesus olhou para aquele jovem e disse: ei, ainda te falta uma coisa. Porque tem gente que acha que está salvo, tem gente porque serve a Deus acha que está salvo. Mas se Jesus revelar, meu irmão, que é preciso, o ser humano vai ver que ele precisa aprender muito para poder receber a salvação. Porque aquele jovem rico, ele pensava que estava salvo, porque no seu coração ele dizia: eu tenho guardado os mandamentos desde a minha mocidade. E aí Jesus olhou para aquele homem e disse: ainda te falta uma coisa, moço. Vende tudo quanto tens e dará aos pobres, e tu terás um tesouro no céu, e tu entrarás na vida eterna. A palavra de Deus diz que para entrar no céu, meu irmão, tem que se esforçar. Porque a Bíblia vai dizer em Lucas 13, que da mesma maneira que esse jovem rico se apareceu para Jesus, a Bíblia diz que Jesus percorria as cidades e as aldeias, ensinando e pregando o Evangelho de Deus. E a Bíblia diz que apareceu um outro homem e perguntou para Jesus e disse: mestre, são poucos os que se salvam? E Jesus, olhando para aquele homem, disse: ei, porfiai por entrar pela porta estreita, porque muitos procurarão e não encontrarão. Quando Jesus ele disse: porfiai pela porta estreita, Jesus está dizendo: esforça-te, esforça para entrar na porta do reino do céu, porque muitos vão procurar e não vão achar, porque muitos estão aproveitando a vida aqui na terra, e Jesus disse que aqui na terra nós estamos em passagem.
Nós somos peregrinos e forasteiros, disse o apóstolo Pedro. Jesus ele vai dizer, através do apóstolo João, capítulo 1, versículo 2. Primeira epístola de João, capítulo 2, versículo 15. Não ameis o mundo e nem o que há no mundo, porque aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Quando o ser humano ele se inclina mais para o mundo do que para Deus, o amor de Deus não está nele. Não tem como uma pessoa amar a Deus e amar o mundo. A Bíblia diz no Evangelho de Mateus capítulo 6, que não tem como servir a dois senhores. Não tem como servir a dois deuses. Ou serve ao Deus que criou a terra, ou serve o mundo. A Bíblia diz que não tem como servir a dois senhores. E Jesus ele disse que todo aquele que é amigo do mundo é inimigo de Deus. Primeira epístola de João, capítulo 2, versículo 15 e 17. Porque a Bíblia diz que todas as coisas do mundo, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, e a Bíblia diz que não provém de Deus, mas provém do mundo. Louvado seja Deus. Então por isso, meus amados, que a gente sai anunciar o Evangelho de Deus, porque Jesus ele deu uma ordem para os seus discípulos. Jesus ele deu uma ordem para a igreja: ide por todo o mundo e pregai o meu Evangelho. Aquele que crê e for batizado será salvo, mas aquele que não crê já está condenado. Nem será, a Bíblia diz que já está condenado aquele que não crê. E Jesus vai dizer, e a condenação é essa: que o Filho de Deus veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. O ser humano prefere mais as coisas terrenas, as trevas, do que as coisas de Deus. E a palavra de Deus vai dizer que aquele que me ama, ele guarda as minhas palavras. Não tem como o ser humano entrar no reino de Deus se não obedecer a palavra de Deus. Não tem como o ser humano ser salvo se não guardar os mandamentos. Porque a Bíblia diz que aquele jovem rico, ele queria entrar no reino do céu. Jesus disse, olha, guardarás os mandamentos e serás salvo. Às vezes o ser humano quer entrar no reino do céu. Aí quando Jesus ele revela para ele e diz, olha, para tu entrar no reino do céu, tu vai ter que largar a cachaça. Para tu entrar no reino do céu, tu vai ter que largar o adultério. Para tu entrar no reino do céu, tu vai ter que largar a mentira. Porque a Bíblia diz que os mentirosos, a Bíblia vai dizer em Apocalipse capítulo 22, versículo 15 ali, que o lugar dos mentirosos será lançado no lago de fogo e enxofre. A Bíblia diz que Jesus mandou os apóstolos sair pelo mundo e anunciar o arrependimento. Jesus mandou os apóstolos pregar e dizer, arrependei-vos porque é chegado o reino do céu. Jesus ele quer que o ser humano se arrependa. Jesus ele quer que o ser humano largue os maus caminhos. Porque a Bíblia vai dizer que Jesus foi profetizado que o profeta ele vinha preparando o caminho para Jesus. João Batista, ele veio preparar o caminho. E a Bíblia diz que esse João andava com a roupa como um pelo de camelo, no deserto da Judeia. E João ele vinha e dizia, arrependei-vos porque é chegado o reino do céu. E João pregava duro para aquele povo. E João dizia, raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Quem vos ensinou a fugir da ira que vai vir? Você sabe o que é a ira que vai vir, meu irmão? A ira que vai vir é o lago de fogo e enxofre, que Jesus disse que lá há um bicho que nunca morre, um fogo que nunca se apaga. Aleluia. Então é por isso que Deus ele quer que o ser humano se arrependa. Aleluia. Se arrepender de quem, pregador? Se arrepender da mentira. Apocalipse vai dizer que os mentirosos não entrarão no reino do céu. Apocalipse capítulo 21, versículo 7 a seguir. Os tímidos.
os homicidas, os feiticeiros, os idólatras, os adúlteros, não herdarão o reino do céu. Está escrito na palavra de Deus, Apocalipse 21, versículo 7 a seguir. E Apocalipse também, capítulo 22, do versículo 15 e 16, vai dizer, meus amados. Então por isso Jesus ele nos envia para pregar a palavra, para que você não desça para o lago de fogo e enxofre, onde o bicho nunca morre, o fogo nunca se apaga. Onde a palavra de Deus vai dizer que vai ser lançado o diabo e os falsos profetas. Os falsos profetas, qual já estão enganando muito nas igrejas, dizendo que Jesus vai dar isso, vai dar aquilo, mas Jesus ele quer que você se arrependa dos maus caminhos. Jesus ele quer que você se chegue a Ele, como fez Zaqueu. A Bíblia diz que Zaqueu era um ladrão, Zaqueu era um cobrador de imposto, Zaqueu ele roubava a sociedade, mas a Bíblia vai dizer que quando Zaqueu ouviu falar de Jesus, a Bíblia vai dizer que Zaqueu se arrependeu. A Bíblia vai dizer que Zaqueu ele olhou para Jesus, ele subiu na figueira esperando Jesus e ele convidou Jesus. Jesus falou: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar na tua casa. E quando Jesus pousou na casa de Zaqueu, Jesus ele olhou para Zaqueu e Zaqueu falou: mestre, se eu defraudei alguém, se eu roubei alguém, eu vou devolver 4 vezes mais. E quando Jesus ele viu o arrependimento na vida de Zaqueu, Jesus ele olhou para Zaqueu e disse: hoje a salvação chegou nessa casa, porque este também é filho de Abraão. Então quando o ser humano ele se arrepende, quando o ser humano ele larga as coisas erradas e ele começa a fazer a vontade de Deus, a salvação para a tua alma, a esperança para você, porque terrível vai ser o homem, meu irmão, naquele grande dia. Jesus olhar para mim, para você, Jesus dizer: apartai-vos de mim, maldito, porque eu não vos conheço. Naquele dia Jesus vai olhar para muitos e vai dizer essa frase: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço, todos vós que praticais a iniquidade. O que é a iniquidade, meu amado? É o pecado. Todo ser humano que se inclina para o pecado, que ama o pecado, que não larga o pecado, Jesus naquele dia, meu irmão, com muita tristeza no coração, Jesus vai dizer: apartai-vos de mim que eu não vos conheço. Então por isso a oportunidade é hoje, por isso a oportunidade é agora, por isso que Jesus trouxe nós aqui para pregar a verdade e não para passar a mão na cabeça de ninguém. Porque hoje em dia o diabo passa a mão na cabeça para pregar o evangelho, meu irmão. Hoje em dia estão pregando cada mentira para encher as igrejas, mas a palavra de Deus não é essa. A palavra de Deus é arrependei-vos. A palavra de Deus é largar o pecado. Se tu roubava, deixa o roubo. Se tu é mentiroso, larga a mentira, larga do engano, porque senão tu vai ser lançado no lago de fogo. Por causa dessa palavra, Jesus disse que você seria odiado. Mateus capítulo 10, Jesus diz: por amor do meu nome, por causa da minha palavra, vós sereis odiados, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. O Evangelho de Deus é para quem persevera na verdade. O Evangelho de Jesus é para quem é corajoso, para quem tem coragem de perder a cabeça pelo Evangelho. Porque Jesus ele diz que aquele que quiser ser discípulo dele, tem que renunciar a si mesmo e seguir a Ele. Jesus diz que aquele que ama a Ele, tem que perder a sua vida por amor dele, por amor do Evangelho. Marcos capítulo 9. Quem quiser ser amigo de Jesus tem que ser inimigo do mundo. Quem quiser ser amigo de Jesus e morar no céu tem que renunciar a sua vida e agradar a Deus, agradar o Senhor Jesus. Por causa dessa mesma palavra que eu prego, João Batista, o profeta, o último dos profetas que a Bíblia menciona, perdeu a cabeça, porque João Batista falou para o rei Herodes e disse: olha, rei, larga essa mulher, porque essa mulher não é tua, está no adultério, rei. Quantos que estão no adultério hoje? Quantos que estão traindo?
Quantos que estão no adultério, adulterando com a mulher do próximo? Quantos que estão no segundo casamento? E Jesus manda dizer nessa noite, nessa tarde: larga o adultério, larga a prostituição, larga o mundanismo, larga o engano, senão o lugar de vocês será do lago de fogo e enxofre. Louvado seja Deus. E a palavra de Deus diz que muitos são enganados porque não examinam as Escrituras. A Bíblia vai dizer em João capítulo 5, versículo 39: examinais as Escrituras, porque é elas que testificam de mim. Jesus diz que as Escrituras que traz a salvação e é elas que testificam dele. Atos dos Apóstolos vai dizer, capítulo 4, versículo 12: não há nenhum outro nome que haja salvação a não ser o nome de Jesus. Hoje o ser humano se inclina para tantas idolatrias, para deuses de barro, para deuses de madeira, para deuses de metais, a qual a Bíblia diz no Salmo capítulo 115, se você quiser conferir lá, Salmo 115, que os deuses desse mundo, eles têm boca, mas não falam, eles têm mão, mas não apalpam, eles têm os olhos, mas eles não enxergam, eles têm boca, mas eles não falam. Foi por causa dos deuses do mundo que Deus tirou para o povo que tirou do deserto. Jesus, ele disse para o ser humano: não farás imagem de escultura, nem do que há no céu e nem do que há na terra, adorarás somente o Senhor teu Deus. Jesus, ele quer que o ser humano adore somente a ele, porque através do sacrifício de Cristo, através da morte no madeiro, através da morte e da ressurreição, o ser humano tem a salvação. Não é obrigado ninguém a acreditá-lo, mas se você quiser, você que tem uma Bíblia na tua casa, você pode examinar. A Bíblia diz que o povo de Deus perece por falta de entendimento. A Bíblia diz que o povo perece porque não lê a Bíblia, não lê as Escrituras, e são elas que testificam de Jesus, são elas que contêm a palavra de vida eterna. O povo são enganados, são cegos, por quê? Porque não lê a Bíblia. Aleluia, glória a Deus. A esperança para a tua alma, meu amado. A Bíblia diz que a vida do ser humano é como um vapor. O apóstolo Tiago, na sua epístola, ele diz que a vida do homem é como uma neblina, um vapor, que dura por um pouco de tempo e depois desaparece. A gente está vivo, o que ele quis dizer? Que eu e você está vivo hoje, mas amanhã eu e você pode não ter mais. E Jesus, ele disse na palavra de Deus, a palavra do Senhor vai dizer: de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? De que adianta o ser humano aproveitar o mundo todo? De que adianta o ser humano ganhar toda a riqueza, todo o mundo, aproveitar tudo, quando chegar no dia que morrer, perder a sua alma? Porque a Bíblia vai dizer que só há dois caminhos: o caminho que leva à salvação e o caminho que leva à condenação. A Bíblia vai dizer que a tua alma nasceu para viver na eternidade, porque ou ela vai para o céu ou ela vai para o inferno. Jesus, ele apresentou dois caminhos. E Jesus, ele disse em Mateus capítulo 7, versículo 13 a seguir: entrai pela porta estreita. Jesus apresentou a porta larga e a porta estreita. Jesus, ele disse que a porta larga conduz à perdição, e muitos são que estão entrando por ela. O que é a porta larga, pregador? É o mundo e tudo que o mundo oferece. A porta larga é esta: é as bebedices, é as festas mundanas, as festas que traz briga, traz morte, traz divisão. Essa é a porta larga.
Mas Jesus ele falou: entrai pela porta estreita, porque apertado é o caminho que conduz à vida eterna. Aleluia. O caminho da vida eterna é apertado, meu irmão, é a Bíblia Sagrada. Por isso que Jesus ele disse: não adultera, não prostitui, não mata, não rouba, não mente. É isso que é o caminho estreito que Jesus ele fala. Se tu mente, Jesus diz que o teu lugar é no lago de fogo e enxofre. Apocalipse 22, versículo 15 e 16. O lugar dos mentirosos é no lago de fogo. Essa é a porta estreita. Para entrar no céu, Jesus diz que o caminho é apertadinho. E a Bíblia diz que é a força. Para entrar no céu, o reino do céu é tomada a força, a Bíblia vai dizer. Vocês lembram que eu falei que em Lucas 13 o homem perguntou: mestre, o que eu faço para entrar na vida eterna? E Jesus disse: esforçai-vos para entrar pela porta estreita, porque muitos procurarão, mas não encontrarão. E aí muitos vão dizer naquele dia: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E Jesus vai dizer: não vos conheço. Jesus ele disse em Mateus capítulo 24: assim como foi nos dias de Noé, será também a vinda do Filho do Homem. Porque muitos comiam, bebiam, casavam, davam-se casamento e não viram o dilúvio. Noé pregava que o dilúvio havia um povo duvidou. Noé pregava que havia chuva e o povo duvidou, zombou. E a Bíblia diz que Deus fechou a porta por fora, e todo ser humano, toda a carne foi destruída. E Jesus, no capítulo de Mateus, ele repete e ele diz: assim como foi nos dias de Noé, vai ser também a vinda do Filho do Homem. Vai ser também a vinda de Jesus. O homem vão ter casando, comendo, bebendo, dando-se casamento, e Jesus vai voltar.